Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Paz de Cristo, amados irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui na nossa próxima aula agora com os adolescentes. Amém? Eu vou estar aqui aguardando os adolescentes para darmos início à nossa aula. Amém? Escola Bíblica Dominical com os adolescentes, e eu creio que será uma manhã abençoada de conhecimento, aonde o nome do Senhor será glorificado. Pastor Adriano acabou de encerrar a aula com os adultos, e para a glória do Senhor já estamos aqui com a aula com os adolescentes, e eu creio, amados irmãos, que será uma aula edificante, será uma aula gloriosa, aonde o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe os nossos irmãos, sejam bem-vindos, amém? Estamos aqui transmitindo essa aula pelo Facebook da nossa igreja sede, Adam Carapicuíba, amém? Deus abençoe o nosso pastor presidente, Daniel Cirilo, Deus abençoe os nossos irmãos, aos obreiros, aos pastores, a cada um para a glória do Senhor. Amados irmãos, nós estaremos aqui orando ao Senhor para darmos início à nossa aula. Amém? Aguardar os nossos irmãos chegarem, os nossos alunos, os adolescentes, para prosseguirmos, amém, com a nossa aula nessa manhã. Os adolescentes que já estiverem aí, por gentileza, digam amém, amém, confirmem aí, para a glória do Senhor Jesus Cristo, que vocês já chegaram, tá bom? Para a glória do Senhor. Iremos orar a Deus para iniciarmos a nossa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno e bendito, estamos aqui na Tua presença nessa manhã, ó Deus, para esta aula bíblica, escola dominical com os adolescentes. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada aluno, Senhor, a cada irmão que estará também conosco nesta aula bíblica. Obrigado, Senhor, pela primeira aula dessa manhã com os adultos, ó Pai. Abençoa a cada irmão, a cada aluno, e que nesta aula o Teu nome seja glorificado mais uma vez. Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, Senhor, que nessa manhã o Senhor é aquele que tem, Senhor, para nós palavra de vida eterna. E que nessa manhã o Senhor possa também, ó Pai, visitar a cada um dos nossos irmãos, os nossos líderes, ó Pai, os departamentos de cada igreja. Abençoa o Ministério Adam, abençoa cada liderança, abençoa os nossos irmãos. Meu Deus, também queremos orar nessa manhã por aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa, meu Pai, entrar, Senhor, com a cura divina, para a glória do Teu nome, Senhor. Alcança, Senhor, a nação brasileira, curando, salvando, libertando. Senhor, também oramos pelo mundo, crendo, ó Pai, na salvação, pelo poder da Sua palavra. Cremos que Tu és o Deus que cura, cremos que Tu és o Deus que faz ainda o milagre na vida do homem, porque nós cremos no Deus que nós servimos, no Deus que nos chamou, no Deus que nos escolheu
para um propósito. E nós te glorificamos, ó Pai, e te adoramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Nicole, que já está presente. Amém. Deus abençoe a cada um dos alunos que já estão chegando para a glória de Deus. Amém. Você aí que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, tá bom? Um caderno, uma caneta e vamos para a nossa aula, Escola Bíblica Dominical, para a glória do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre vista-se do que é bom. E por tema iremos falar aqui sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estaremos aqui dando início, lendo para darmos início. Paulo escreveu aos Colossenses quando esteve preso em Roma, com a finalidade de combater algumas doutrinas novas que estavam sendo ensinadas na igreja e ameaçando o futuro espiritual daquela comunidade. Amém? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. É muito bom, ok, anotar o nome da carta e também o capítulo e o versículo. Junto do Pai, contraditando os falsos ensinamentos, o apóstolo Paulo passa a mostrar aos Colossenses que a nova vida que passamos a viver em Cristo é marcada por 3 importantes momentos que falam sobre o nosso relacionamento com Ele, a saber, morte, ressurreição e ocultamento. Momento em que fomos mortos com Cristo. Estávamos mortos espiritualmente antes de conhecermos a Jesus Cristo e termos sido convencidos pelo seu Espírito a entregar nossa vida ao seu grande amor. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ao nos rendermos à graça de Deus, fomos mortos em sua morte, ou seja, fomos crucificados com Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amados alunos, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós iremos observar nesta carta o apóstolo Paulo defendendo a verdadeira doutrina e também com a finalidade de combater os falsos ensinamentos. Essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Essa carta tem por título A Supremacia de Cristo. Nós iremos observar que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Essa carta é conhecida como a carta da prisão, porque Paulo estava preso quando a carta aos Colossenses
foi escrita. E Paulo, amados alunos, ele escreve essa carta com um objetivo de trazer um despertamento à igreja de Colossos. Por quê? Por causa do falso ensino que estava entrando na comunidade. Então nós precisamos já compreender nessa aula introdutória que o apóstolo Paulo, ele vai mostrar aos colossenses o que é ter uma vida marcada por Cristo. Porque se nós lermos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2 e no versículo de número 20, a Bíblia Sagrada diz: já estou. Então Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa pronúncia do apóstolo Paulo aos Gálatas é Paulo dizendo aos irmãos que Paulo não vivia mais a natureza do velho homem, a natureza daquele homem que matava os cristãos, aprisionava os cristãos, não estava mais vivendo sobre ele, mas Paulo estava vivendo agora uma nova vida. E essa vida que Paulo estava vivendo era uma vida transformada por Cristo. Olha só a importância, amados alunos, da igreja andar com a mente doutrinada. Paulo combatia o falso ensino, porque nós iremos observar que o falso ensino estava também se alastrando no tempo do apóstolo Paulo. Então Paulo, com a mente transformada pelo evangelho, ele vai combater essas heresias que estavam assolando a igreja do Senhor. Nós iremos observar que o falso ensino, ele apodrece a noiva do Senhor. É muito bom anotar isso, amados alunos, que o falso ensino, ele apodrece a igreja. Então Paulo, sendo um servo de Cristo, um homem que vestiu a camisa do cristianismo, ele vai mostrar aos colossenses a importância de viver uma vida transformada pelo Senhor. Primeiro, Paulo, ele vai mostrar aos colossenses uma vida em Cristo, porque através da morte de Cristo, amados alunos, o homem recebeu o perdão dos seus pecados. Anote aí, por favor, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Preste muito atenção. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Observaremos que a igreja foi salva por intermédio da graça. Quando falamos de graça, falamos de favor imerecido. A graça salvadora que se manifestou, trazendo vida ao homem que estava morto. Porque através da morte de Cristo, nós também morremos com ele. Através da morte de Cristo, o santo se fez maldição pela humanidade. Então o apóstolo Paulo, amados alunos, ele valorizava esses princípios, porque aquele que está em Cristo
ressuscitará naquele grande dia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10 e versículo de número 17, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então observe bem, adolescentes. Observem que o apóstolo Paulo ensinava a verdadeira doutrina, a palavra, porque se os colossenses observassem e absorvessem os ensinamentos de Paulo, a igreja ela ia crescer. Porque hoje que muitos não crescem da maneira correta, porque hoje muitos perdem a sua intimidade com Deus, é por falta de ouvir e praticar a palavra. A Bíblia Sagrada diz claramente, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo de número 15 e versículo de número 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Adolescentes, aos nossos irmãos também que estão nos acompanhando, a igreja, ela só cresce em Cristo, sadia, quando ela vive e aplica a palavra do Senhor. Então mesmo Paulo, adolescentes, na prisão, ele não deixava a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, ele disse para Timóteo, eu estou em prisões, mas a palavra de Deus não está aprisionada. Glória a Deus. Guardem este ensino na tábua do vosso coração, ainda que muitas vezes o homem esteja preso, mas a palavra de Deus, ela não vai ficar presa. Ela continua sendo a palavra da vida. Ela continua sendo a palavra que transforma. Ela continua sendo a palavra que liberta o homem. Observem que no momento em que fomos mortos com Cristo, também estávamos mortos espiritualmente, antes de conhecermos a Jesus e termos sido convencidos pelo seu Espírito. Observe que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então, como que o homem vai viver para Cristo quando ele ouve a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo é a palavra. Então, todo aquele que ouve a palavra de Deus e coloca ela em prática, o Espírito Santo irá moldar e transformar em sua vida. Amém? Que nós possamos manter-nos firmados na palavra do Senhor, porque todo aquele que crê em Cristo, ele estará escondido em Cristo. Colossenses, por favor, adolescentes, anotem aí, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3 e versículo de número 16. A Bíblia Sagrada diz, olha que Paulo vai dizer aos Colossenses, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. Observe que o apóstolo Paulo está dando lições importantes. E qual é essa lições? Que a palavra de Cristo habite em vós ricamente com toda a sabedoria. Precisamos compreender que quando a palavra de Cristo habita em nós, nós teremos o quê? Uma vida equilibrada. Observe bem que na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia Sagrada nos diz que o apóstolo Paulo vai dar uma advertência aos Gálatas, que eles não viessem a dar ouvidos a outro evangelho, ainda que viesse um anjo do céu, ainda que viesse alguém anunciar outro evangelho que não fosse o evangelho de Jesus, que fosse anátema ou amaldiçoado. Por quê, meus irmãos? A igreja de Jesus
ela precisa manter-se fiel no verdadeiro ensino, porque Jesus está voltando. E uma igreja que tem a sua mente na palavra, ela aguarda Jesus Cristo. Uma igreja que ama a Cristo, ela aguarda o retorno de Cristo. Ela vive uma vida em santidade, oração, comportamento, equilíbrio, uma vida de propósito. Então era isso que o apóstolo Paulo, adolescentes, estava ensinando aos colossenses. Vocês precisam manter uma vida de propósito, para que vocês não sejam enganados. Anote aí também, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz: procura apresentar-te aprovado como obreiro diante de Deus, que não tem do que se envergonhar, íntegro e repartidor da palavra da verdade. Olha que lição importante, amados irmãos, que a igreja, como um corpo, ela precisa se apresentar aprovada diante de Deus como uma igreja limpa, santa, compromissada, que zela pela verdadeira doutrina. Meu pastor André, nós estamos na lição de número 7. Amém? Na lição de número 7, meu pastor André, junto do Pai. Amém? Nós iremos observar que a igreja precisa se manter prudente e santa na obra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Nós estaremos aqui agora pensando no que importa. Amém? Pensando no que importa. O ser humano pensa o tempo todo. Não conseguimos viver um minuto sequer sem produzir ou sermos surpreendidos por algum tipo de pensamento, seja bom ou ruim. Pensamos na vida, na morte, no passado, no presente, no futuro, na crise, na dor, no casamento, na profissão, no namoro, na igreja, no céu, na terra. Entretanto, devemos ter cuidado com o tipo de pensamento que produzimos, pois, como acertadamente afirmou o Dr. Augusto Cury, quem é exigente com a qualidade do produto que consome, mas não com a qualidade dos pensamentos que produz, traz sua saúde. O apóstolo Paulo convoca aqueles que nasceram de novo ao consertar seus pensamentos nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso significa dizer que precisamos empenhar tempo pensando nas coisas e no seu reino. Nossa vida não deve ser refém de pensamentos temporais, medíocres e sem esperança. Antes devem ser oxigenada pela eternidade, pelo céu. Observem, devemos buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, pois as coisas que nos são necessárias
nos serão acrescentadas. Amém? Anotem aí, Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Amados alunos, nós iremos observar dentro dessa lição, pensando no que é importante. Sabemos que a vida do ser humano é uma vida corrida. A nossa mente trabalha a todo momento. Pensamos em muitas coisas. A nossa mente podemos colocar como um computador humano, porque a nossa mente ela arquiva muitas coisas boas e também coisas que não são boas. E com isso traz sobre o homem um desequilíbrio mental. Eu preciso que você preste muito atenção nessa aula, pensando no que é importante. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, você que tem a sua Bíblia, abra aí, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, a Bíblia vai nos falar sobre o fruto do Espírito. Lembrando que não é frutos, ok? É fruto, o fruto do Espírito. Nós iremos observar que o fruto do Espírito é equilíbrio. Então observe, é muito bom nós guardarmos isso, que o homem que tem o fruto do Espírito sobre ele, ele terá equilíbrio, porque o Espírito Santo dirige o teu pensamento e o teu coração. O homem que é direcionado pelo Espírito Santo, ele vai ter pensamentos de qualidade. Qual pensamentos de qualidade? Pensamentos que produzirão vida e não morte. Pensamentos que produzirão intimidade com Deus e não afastamento de Deus. Nós iremos observar que a mente humana, ela precisa ter princípios. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 2, a Bíblia Sagrada vai dizer sobre a mente, sobre uma mente renovada, para experimentar o que? A boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Vivemos hoje um tempo de pandemia, correto? Um tempo onde muitas mentes estão entrando em um processo de desequilíbrio, ansiedade, perturbação, medo, preocupações constantes. Mas a igreja, ela precisa ter em mente que ela tem o Espírito Santo sobre ela. Então o Espírito Santo, quando ele age na mente humana, ele vai trazer o que? Calmaria, ele vai trazer paz, ele vai trazer segurança. Então, a nossa mente, ela precisa pensar naquilo que é bom, ela precisa pensar no reino, ela precisa pensar em uma vida de intimidade, ela precisa pensar em uma vida de compromisso com Deus, porque a Bíblia Sagrada diz em Salmos de número 111 e verso de número 10, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Vamos para o Antigo Testamento também, em Josué,
capítulo 1, versículo 8. Anotem aí. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor vai dizer para Josué, observe, Moisés havia sido morto. Então Josué vai sentir falta do seu líder. Então Josué estava preocupado. Josué estava triste. Então Deus vai dizer para ele, Josué, não aparte o livro da lei da tua boca, mas medita nesse livro de dia e de noite. O que ia trazer segurança para Josué era a confiança em Deus, era uma vida de compromisso com a palavra. Porque o homem que pensa na palavra de Deus, ele estará seguro. Vamos para a Bíblia? Salmo de número 119 e verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. A Bíblia diz, porque, amados alunos, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é espada. A palavra de Deus, ela é viva. Vamos para a Bíblia, Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é o nosso abrigo. Salmo de número 91 e verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Observe, tenha sua mente na palavra e você encontrará abrigo, porque o homem que tem a sua mente nas coisas do reino, as demais coisas serão acrescentadas. Então guarde este ensino, não deixe a preocupação, não deixe a ansiedade te dominar, porque quando a ansiedade te domina, ela vai trazer sobre você tristeza. Você irá querer ficar isolado dentro do quarto, mas quando o cristão tem a palavra de Deus em sua vida, o Espírito Santo o dirige, o Espírito Santo fortalece. A Bíblia Sagrada nos diz claramente também, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 9, a Bíblia Sagrada diz, vós sois cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Amados alunos, nós somos o edifício de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então não fique preocupado, mas esteja firmado em Cristo Jesus. Pense naquilo que importa, a palavra de Deus. Pense naquilo que vai lhe trazer vida, a palavra de Deus. Pense naquilo que vai lhe trazer abrigo, segurança, a palavra de Deus. Abandone os pensamentos ao contrário. Abandone os pensamentos que não irão te trazer edificação, mas irão lhe trazer prejuízos. Mas a igreja, adolescentes, irmãos, que tem a sua mente na palavra de Cristo, o Espírito Santo dirige a sua vida. E é muito importante nós compreendermos que quando o Espírito Santo dirige a vida do homem, o homem terá
a direção certa. E era isso que o apóstolo Paulo estava orientando aos colossenses. Vocês precisam ter direção certa. Vocês precisam manter-se firmados em Cristo. Vocês precisam viver para Cristo. Vocês precisam ter a mente de vocês naquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Amados alunos, que nós não viemos perder esses princípios. Nós iremos observar que esse conselho de Paulo aos irmãos de Colossos seja ouvido e considerado por nós. Então observe que o apóstolo Paulo, doutrinando aos colossenses quando ele estava preso em Roma, e essa carta foi dirigida à cidade de Colossos, irmãos, este ensino serve para nós hoje. Esse ensino é para nós como igreja, e este ensino precisa ser considerado por nós e ouvido por nós, para que possamos manter uma vida transformada, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Graças ao Senhor. Nós estaremos aqui entrando na nossa aula final. Amém? Vestindo a roupa da santidade. Daniel, abaixa aí, por favor, estou dando aula aqui. Nós iremos observar vestindo a roupa da santidade. Nós iremos observar, amados irmãos, Paulo chama nossa atenção para o fato que não podemos permitir que a nossa velha natureza assuma o controle de nossas palavras e atitudes. É para isso ele diz que devemos matá-la. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Somente aqueles que foram mortos e ressuscitados com Cristo são espiritualmente capazes de matar os desejos pecaminosos que os tentam controlar, pois eles são guiados pelo Espírito Santo. Anotem aí, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. O apóstolo afirma que algumas práticas da velha vida não combinam mais com a nova vida baseada na comunhão com Jesus, a ponto de orientar os irmãos a abandonarem por definitivo em sua lista. Paulo cita 5 pecados relacionados à sensualidade. Anotem aí: imoralidade, indecência, paixões más, maus desejos e cobiça. Quem alimenta esses tipos de desejos sempre encontra uma maneira de satisfazê-los. É só uma questão de tempo em tempos como os nossos, não de frouxidão moral. Amados alunos, nós iremos observar nessa última lição a compreendermos vestindo a roupa de santidade. Nós iremos observar que o apóstolo Paulo, ele vai chamar a atenção dos colossenses a terem uma vida vestida pela nova natureza. E qual é essa nova natureza? É uma natureza transformada por Cristo. É uma nova vestimenta.
E qual vestimenta é essa? A vestimenta da santidade. Então observe bem que quando o homem ele tem sobre ele princípios, eu preciso aqui dizer para você, princípios verdadeiros, são princípios que nos levam à intimidade com o Senhor, nós teremos capacidade de matar os desejos da carne para não pecarmos contra o Senhor. Então observe, o apóstolo Paulo orientando aos colossenses para que eles viessem vestir a roupa da santidade. Essa roupa da santidade quer nos dizer uma vida dirigida por Cristo. Nós iremos observar, amados irmãos, que quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, morreu pela humanidade, ressuscitou ao terceiro dia, ele ficou 40 dias na terra, ensinando princípios, ensinando acerca do reino de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz que Paulo vai escrever que Cristo apareceu para mais de 500 pessoas e instruiu eles acerca do reino. Nós iremos observar que o cristão que vive uma vida para o reino de Deus, ele terá capacidade, ele terá sabedoria de matar os desejos da sua carne e viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. Nós iremos observar, amados irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Observe, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê no Evangelho será salvo, e aquele que não crê no Evangelho será condenado. Então observe que a Bíblia Sagrada também nos diz, em Romanos, capítulo de número 10, e versículo de número 9, que aquele que confessar que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos será salvo. Mas observe, não é uma confissão por confessar, é uma confissão de sinceridade, de temor, é uma confissão de valorizar a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos colossenses para que eles viessem de fato viver uma vida com virtudes. E qual é essas virtudes? Virtudes de uma vida de santidade e de aproximação de Deus. Observe bem, meus irmãos, que o homem que vive princípios de uma vida com Deus, ele terá o quê? Legalidade de enfrentar os desejos da sua carne. E esses desejos, quando o homem tem comunhão com Cristo, o homem terá possibilidade de vencer. Por quê? Porque o Espírito Santo vai dirigir a sua mente, vai dirigir o seu caráter, vai dirigir a sua postura, vai dirigir a sua vida, porque nós vivemos para Cristo e somente aqueles que foram mortos e ressuscitados com Cristo são espiritualmente capazes de matar os desejos pecaminosos. Olha que princípio importante do ensinamento de Paulo aos colossenses. Somente aqueles que foram mortos e ressuscitados com Cristo são espiritualmente capazes de vencer os desejos da carne. Por quê, meus irmãos? Porque nós seremos controlados. E é muito bom nós prestarmos atenção que o cristão que é controlado pelo Espírito Santo, ele terá o quê?
princípios dignos. E qual é esses princípios? João capítulo 15, a partir do versículo 1. O que Jesus vai dizer para os discípulos? Eu sou a videira verdadeira. Então observe que todo ramo que está ligado com a videira, ele vai ser limpo todos os dias pela a palavra. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Colossenses, é com a finalidade de ensinar a igreja, de instruir a igreja, de instruir a comunidade a vencer, a ter uma vida orientada, vencer o legalismo, ter uma vida fundamentada em Deus, e assim viessem ter uma vida de sabedoria enriquecida pelo conhecimento, a fim de que viessem manter santificados por meio da palavra de Deus. Porque o homem que tem o Espírito Santo, ele não vai brincar contra a palavra de Deus. O homem que tem o Espírito Santo, ele não vai abandonar o ensinamento bíblico. Observe, no tempo a qual nós vivemos, nesse século 21, a heresia, ela tem bombardeado a igreja do Senhor. E muitos líderes, infelizmente, não estão tendo legalidade e princípios de combater as heresias. E uma igreja que deixa a heresia entrar é uma igreja doente, é uma igreja que vai se apodrecer. Porque observe, meus irmãos, o pecado, ele apodrece. E o apóstolo Paulo, ele vestiu a camisa do cristianismo. Então o apóstolo Paulo não vai permitir, amados irmãos, que essa podridão viesse entrar na igreja do Senhor. Ele como líder, ele como pastor, ele como um homem sábio, inteligente, compromissado, um apóstolo de Cristo, que contemplou o Senhor na estrada de Damasco, ele vai valorizar esses princípios, porque quando o pecado está infiltrado na igreja, vai ter confusão. Quando o pecado acaba entrando na igreja, vai ter o quê? Adultério. Quando o pecado acaba entrando na igreja, vai ter discussão. E como que nós iremos vencer, adolescentes, irmãos, esses pecados? Vivendo uma natureza em Cristo, uma nova vida no Senhor Jesus Cristo. Porque a vida que agora nós vivemos é uma vida em Cristo. Então os desejos, as paixões, a sensualidade, a carnalidade, a imoral, a impureza não podem habitar na igreja do Senhor. A indecência, maus desejos, cobiça, não podem alimentar a igreja. O que tem que alimentar a igreja é a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 4 e versículo 7. A Bíblia Sagrada nos diz claramente: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amados adolescentes, irmãos, nós precisamos viver um relacionamento verdadeiro com Cristo. Assim como o apóstolo Paulo orientou aos Colossenses a viver uma vida plena em Cristo, nós precisamos também caminhar com esse objetivo de agradar a Cristo, de viver para Cristo. Porque nós sabemos que Jesus está voltando e nós aguardamos ansiosos o retorno do nosso Mestre, aonde viveremos para sempre ao lado dele. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos nos santificar, porque quando o Senhor nos chamar, nós iremos nos apresentar diante do Senhor com uma veste limpa, purificada, transparente, para que o poder de Cristo esteja sobre nós a cada dia. Nós precisamos cada dia matar a nossa carne,
e viver uma vida para Cristo. Quando fala de matar a carne, está falando de matar os desejos pecaminosos e viver uma vida transformada pela sua palavra. Porque a Bíblia Sagrada diz em Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 23, que todos pecaram e todos foram destituídos pela glória de Deus. Mas o Senhor se fez maldição, se entregou na cruz, e nós estamos aqui para louvor e glória do teu bendito nome. A Bíblia Sagrada diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e versículo de número 33, porque Deus não é Deus de confusão. Então nós temos que observar, assim como nosso Deus não é Deus de confusão, o Espírito Santo não confunde a consciência de ninguém. Então nós como igreja não podemos ser confundidos. Irmãos, observe, o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja de Colossos, ele estava sendo bem conciso e sincero. Ele estava sendo bem transparente com a igreja a escrever a sua carta. Vocês precisam ter a palavra de Cristo em vocês, que ela habita em vocês ricamente com toda a sabedoria. Amados irmãos, olha que coisa gloriosa. Quando a palavra de Cristo habita em nós verdadeiramente, nós teremos sede pelo céu. Nós teremos sede pela eternidade. Tudo aqui nessa terra é passageiro. Tudo vai passar. Esse século presente vai passar. Mas a Bíblia Sagrada diz, em João capítulo 17, e versículo de número 17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, que nós viemos se santificar a cada dia, porque o nosso mestre vem, e nós precisamos ter a nossa vida firmada no Senhor Jesus Cristo. Por isso, adolescentes, por isso, amados irmãos, não percam o desejo pelo céu, não percam o desejo pela eternidade. O céu que o apóstolo Paulo viu é um céu real. O Cristo que falou com ele na estrada de Damasco é real. O Cristo que estava com ele quando ele estava preso em prisões, mas a palavra de Deus não estava presa, é o mesmo Cristo que veio nos buscar. Nós precisamos nos manter firmados em Cristo, porque somos uma nova criatura e precisamos a cada dia vencer, precisamos a cada dia caminhar na palavra do Senhor e vivermos uma vida reta, firmada com objetivos. Assim como Paulo ensinou a igreja de Colossos, nós precisamos também ser a cada dia verdadeiros ensinadores, porque o ensino é poder, o ensino liberta, o ensino cura. Bom seria, amados irmãos, se muitos tivessem a mente que o apóstolo Paulo tinha, uma mente cristocêntrica, uma mente transformada. Por isso, adolescentes, por isso os nossos irmãos também que estão assistindo, o nosso pastor, vice-presidente André Faustino, o nosso superintendente Alain, a nossa irmã aluna Nicole, que também está nos assistindo, e os demais irmãos, nós precisamos a cada dia entender que a nossa mente precisa ser uma mente cristocêntrica, porque quando nós temos uma mente cristocêntrica, nós teremos a mente de Cristo, e ter a mente de Cristo é fazer a diferença. Em um mundo onde o homem se contamina, em um mundo de preocupações, a igreja precisa fazer a diferença. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar, porque o céu é logo ali. E nós estaremos ao lado do nosso Senhor. Então, amados irmãos, que nós possamos viver uma vida de santidade, em princípios, em comunhão, valorizando a palavra do Senhor. Amém? Nós terminamos a nossa aula aqui. Amém? Aprendendo com a carta de Paulo, da lição de número 7. Foi uma aula abençoada, rica em conhecimento. Eu estou edificado e eu creio que você também está sendo edificado. Amém? São 11h29 agora. Amém? Estaremos aqui encerrando essa EBD para a glória do Senhor. 11h30, que é o horário correto. Tá bom? Estaremos aqui orando ao Senhor e agradecendo a Ele
por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, por mais essa aula edificante, aonde o nome do Senhor foi glorificado. Deus abençoe a cada um que participou dessa aula, que possamos a cada dia nos manter firmados em Jesus, firmados em Tua Palavra, fazendo a obra do Senhor com sinceridade e verdade. Amém? Oremos ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta aula, Escola Bíblica Dominical com os adolescentes, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, a nossa liderança. Abençoa, Senhor, aos nossos alunos. Muito obrigado, Senhor, por essa alegria que nós temos de aprender com a sua palavra. Meu coração está alegre, meu coração está feliz, está edificado, porque há esperança. A nossa esperança está em Ti. A nossa esperança está em servir ao Senhor, porque cremos, ó Pai, que nós como igreja precisamos combater o bom combate, assim como o apóstolo Paulo combateu o bom combate, defendendo a verdadeira doutrina, defendendo a Sagrada Escritura. Nós precisamos também seguir, Senhor, com este mesmo princípio. Abençoa os nossos alunos, abençoa os nossos irmãos. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio e por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe aos nossos irmãos. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Lembrando que hoje às 6h30, é isso, meu pastor André? Às 6h30 estará tendo o culto online, tá bom? Direto da nossa sede, culto da família, tá bom? Às 18h30 estará sendo transmitido aqui mesmo pelo Facebook da nossa igreja, Adam Carapicuíba, tá bom? Convide a sua família aí no seu lar e seja edificado pela transmissão. Às 18h30 estará tendo a transmissão ao vivo, direto do Templo Central, culto da família, e eu creio que será uma bênção para a glória do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e a paz do Senhor esteja em vossas vidas.